E esse é o meu ponto e a nossa aula de hoje, é o ponto que eu quero chegar. Se o Papa Francesco, que é o nosso atual Papa, é essa figura que se vê anticonservadorismo, eu não direi que que ele é pragmaticamente progressista, mas ele é anticonservador, ao menos. Será que a morte dele será o último muro que o mundo conservador tem para derrubar, para poder realmente ter um caminho aberto para a retomada do conservadorismo? E disso, outros elementos como antimigrazione, xenofobia, razzismo, omofobia, sessismo esponenziale. Quindi la morte del Papa Francesco può significare altra cosa che non sia unicamente una direzione diversa della Chiesa Cattolica, ma anche una apertura libera, un campo aperto per il mondo cattolico? La figura del Papa e della Chiesa. De certo modo, isso aqui também segue essa premissa, né? A figura do Papa Francesco, retomo, né? Baseado no que eu disse, ser verdadeiro, e você concordando comigo, o fato de nós sermos católicos ou não é indiferente. O fato de sermos cristãos ou não, o fato de sermos muçulmanos ou não, para quem vive no Ocidente, é indiferente. Porque o que importa, no sentido macro, superestrutural, claro que no íntimo, no cotidiano, você tem as suas decisões, mas tem uma influência supra que te coordena em algumas esferas. Se existe isso, o Papa Francisco, como o seu símbolo de liderança, e o que ele defende, é uma linha de raciocínio que não é muito comum, ainda mais nos atuais dias. Se nós pensarmos nos movimentos evangelistas sobre a questão da mulher, da mulher, da independência sexual, a independência financeira, a independência amorosa, a questão de sexualidade, a questão de gênero e outras questões de comportamento político, né, orientação política. Uma pessoa não pode se considerar comunista, socialista, progressista em alguns grupos religiosos, não podemos aqui generalizar, porque existe uma pressão de um certo grupo. Isso já existe tendo um Papa Francisco. E agora, quem é o Papa Francisco como ideal? Né? Como não ideal, como aquilo que idealizamos, mas quais são as ideologias do Papa Francesco? Beh, Papa Francesco ha fatto vari commenti sul comportamento dello Stato italiano, europeo, ma lo Stato italiano, sulla questione degli migranti, sulla questione dell'aborto, sulla questione della coppia omosessuale sposandosi, sulla libertà di genere, del genere fluido, trans, e di altre questioni che sono considerate nel culmino del nostro dibattito come società oggigiorno. Non solo le questioni individuali degli appetito e delle virtù e delle composizioni individuali intrapersonali, ma anche nel senso macro, come il comportamento delle grandi potenze ai paesi poveri, varie critiche fatte da Papa Francesco agli Stati Uniti, ai paesi europei, alla questione della Russia e Ucraina. Quindi Papa Francesco c'è una posizione che molta gente, e molta gente, dico davvero, lo considera comunista. Allora, pensate com'è. Papa Francesco è comunista? Leggiamo una notizia che tratta di questo. In verità, prima vi esibisco questa pagina qua. Papa Francesco è comunista? Secondo l'intelligenza artificiale dice no, il Papa Francesco non è comunista. Le sue posizioni sono spesso descritte come socialmente progressive e attente alle questioni di giustizia sociale, povertà e ambiente, ma non sono allineate con l'ideologia comunista. Francesco ha ripetutamente sottolineato l'importanza della solidarietà e della cura per i più poveri, ritenendo i valori cristiani e la dottrina sociale della Chiesa, piuttosto che una adesione a specifiche ideologie politiche. Ossia, esistono persone che trattano il Papa Francesco come un comunista. Carissimi, pensiamo una cosa. Il fatto di volere un mondo meno disuguale, un mondo che rispetta le differenze, un mondo che tratta la società nella cerca, nella voglia o per lo scopo di una società più equilibrata, è una società comunista? Perché se tutta questa descrizione è di comunista, pronto, io sono comunista. Ma non sono comunista. Io sono una persona che non sono d'accordo con l'eccesso di ricchezze che soprattutto adesso le big tech, i grandi industriali, il capitale speculativo fanno. Io non sono d'accordo con il disrispetto che grandi corporazioni e grandi governi invadono il paese, non solo nel senso bellico, ma anche nel senso capitale di prodotto e vendita, e non resta lì l'investimento. Usano soltanto la manodopera, l'astrazione dei contenuti e di materia, esplorano, ma non ritornano con un sviluppo interno.
creano na dipendência capitalista. E eu penso que uma persona que é anticapitalista não é automaticamente comunista. Perché la persona può soltanto volere un mondo meno disuguale, meno soffribile, meno triste, meno duro per le persone più povere. E la maggior parte di voi, io penso que siete così. Vamos pensar aqui novamente no caso dos religiosos. Vamos falar de evangélicos, vamos falar de católicos. Tem algum católico, tem algum evangélico, algum cristão aqui que quer o mal do outro? Tem algum cristão aqui que vê uma pessoa na miséria e vai ignorar a miséria da pessoa? Porque se caso tenha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, você não é cristão, você é um demagogo. Ah, mas o meu padre, o meu pastor falou que quem é pobre é porque é vagabundo. Senhores, a gente não pode fazer essa generalização. Claro, tem pessoas que têm menor desinteresse por trabalhar, ou porque tem menos instrução, ou porque quer uma vida mais fácil. Sim, mas provavelmente você que é um religioso, você vai ter contato com as pessoas de sua comunidade. Ou deveria ter. Vamos supor que você tenha. Nesse sentido, veja as pessoas que estão ao seu redor. Elas não estão lutando? Elas não estão pegando transporte público todo dia para ir trabalhar? Elas não estão trabalhando 12 horas por dia? Elas não estão tendo que cuidar da família, lutar contra os preços, lutar contra as mazelas da sociedade, sem contar os próprios fardos pessoais, como racismo, como homofobia, como xenofobia, como o ódio ao gênero, ou até ao gênero feminino especificamente, mas trans também considerando. Pensando nesse sentido, essas pessoas sofrem. E tem um custo viver nessa sociedade de sofrência. Não podemos banalizar e dizer que a dor da pessoa é uma dor qualquer. E é nesse sentido que o Papa Francisco entra. A gente precisa trazer um acolhimento para essas pessoas.